Oi, tudo bem? Estamos de novo aqui para o Cretil Videoblog. Esse é o episódio 002 e a gente vai falar do projeto GNU, o projeto de construção de um sistema operacional completamente livre. O projeto GNU é o projeto de construção de um sistema operacional usando exclusivamente softwares livres. O software livre é aquele que respeita as 4 liberdades. A gente falou disso no episódio 001, que explica justamente o que é o software livre. Então, para entender tudo que envolve um sistema operacional, é preciso a gente ter uma noção do que é sistema operacional. Sistema operacional é um conjunto de programas de computador que permitem o equipamento funcionar. O sistema operacional normalmente faz as atividades mais básicas que um equipamento precisa, mas ele é composto por um conjunto de programas. Por exemplo, um programa chamado compilador, que é um programa que transforma a linguagem de programação que os programadores entendem para a linguagem de programação que o equipamento lá vai entender. Mas ele também é composto por uma porção de outros programas, o editor de texto, a planilha eletrônica e assim, enfim, um conjunto de programas. Para deixar isso ainda mais claro, a gente faz uma analogia com um veículo. Imagine um carro, o carro que você tem ou o carro que você anda. Ele é composto de uma série de conjuntos. Por exemplo, o motor, o sistema de suspensão, o sistema de transmissão, sistema de freios e assim por diante. No sistema operacional acontece a mesma coisa. Um conjunto de programas que vão permitir que o equipamento cumpra a sua função. Como é que começou tudo isso? Em 1984, o Richard Stallman, que é um hacker que trabalhava no Instituto de Tecnologias de Massachusetts, o MIT, lembrando que hacker é alguém que é especialista. Então, o hacker de informática é o especialista de informática. Não é o sujeito que invade site, que rouba qualquer coisa. O especialista de informática. Muito bem, ele era um especialista de informática. E em 1984, ele resolveu criar esse projeto GNU, da construção de um sistema operacional completamente livre. Muito bem. Como é que ele começou a fazer isso? Eles se basearam porque ele chamou outras pessoas, não fez tudo sozinho. Eles se basearam em um sistema operacional chamado Unix. Unix é um sistema operacional proprietário que existia naquela época, existe até hoje, mas enfim, é um sistema operacional que era usado nos equipamentos de grande porte. E eles procuraram então colocar no projeto GNU as mesmas funcionalidades, o mesmo jeitão, o mesmo jeito de operar, para que aquelas pessoas que estavam habituadas a usar o Unix pudessem usar o GNU. Todos esses tipos de sistemas operacionais que se basearam no Unix são chamados de Unix-like, em inglês, que significa como o Unix, ou seja, parecido, do mesmo jeitão e assim por diante. Para obter mais informações do projeto GNU, você encontra no site gnu.org. Em 1985, o Richard Stallman fundou a Free Software Foundation, Fundação para o Software Livre, em português. Muito bem. Qual a missão da Free Software Foundation? A Free Software Foundation tem a missão de promover a liberdade de todo usuário de computador e garantir a defesa dos usuários de software livre. A Free Software Foundation, cujo site é o fsf.org, tem também uma subsidiária para a América Latina, que é a Free Software Foundation LA, cujo site é fsfla.org. Em 1981, o projeto GNU já tinha desenvolvido praticamente todo o sistema operacional. Foi aí que o Linus Torvalds, um finlandês estudante da Universidade de Helsinki, liberou o núcleo de um sistema operacional, que é o chamado Linux. Lembra aquela história do carro? Então, na analogia do carro, é como se ele tivesse feito o motor. Então, uma parte de todo esse carro. Então, completou todo, fechou o negócio. Tinham um monte de programas fazendo
o sistema operacional completamente livre, faltando apenas esse núcleo. Como apareceu esse núcleo do Linus Torvalds, ele disponibilizou isso também como software livre, pôde-se então fazer a junção, um sistema completamente livre, cheio de programas que já estavam prontos, com esse motor, que é o núcleo, que tecnicamente chama-se kernel. Então o que aconteceu? Todo mundo que se interessava por isso pôde juntar todos os programas do projeto GNU com o núcleo, o kernel Linux. Daí surgiu um conceito chamado distribuição. A distribuição é justamente isso, é a junção de todos esses programas. Eles não são livres, a gente não pode copiar, usar e assim por diante. Então, as pessoas juntos, ou as empresas, enfim, e formam uma distribuição. Então, quando a gente usa esse tipo de programa no nosso computador, o meu aqui, por exemplo, o meu aqui tem um sistema operacional Debian GNU Linux. Debian é o nome da distribuição. E o sistema operacional que roda aqui é o sistema operacional GNU. E o núcleo que está rodando aqui é o Linux. Então, a maneira correta de se chamar esse sistema operacional é de GNU Linux, para não esquecer quem é que participou e quem é que criou toda essa história. Muito bem. Falando um pouquinho das distribuições, essas distribuições são aos milhares, tem muitas distribuições. Distribuições feitas por governos, distribuições feitas por pequenas cidades no Brasil, fora do Brasil, distribuições feitas por grupos de usuários, por empresas. Então, vou citar algumas delas. A minha predileta é o Debian, então o Debian é uma delas. Dentre elas ainda a gente tem o GNU Sense, o Ututu, o Ubuntu, o Mandriva, o Slackware, uma porção delas. Todas essas distribuições são compostas por programas do projeto GNU, por um núcleo que não obrigatoriamente é o Linux, mas muitas vezes o é, e por uma série de outros programas, navegadores de internet, editores de texto e assim por diante. É bem capaz que mais para frente a gente tenha um episódio para falar exclusivamente das distribuições, mostrar como é que instala e assim por diante. Muito bem. Projeto GNU, distribuições, núcleo. A maior parte dos programas do projeto GNU é licenciado pela licença GPL. Repare, todo software tem uma licença de uso. Quando você ouve falar aí, eu comprei o software tal, não comprou o software. Pagou por uma licença de uso, como se fosse um aluguel. Você pode alugar um apartamento, o apartamento não é seu, ele está alugado. E você faz um contrato com o dono do apartamento, ou seja, que estabelece o que você pode ou não pode fazer. Então, um apartamento, por exemplo, você eventualmente não pode fazer uma fábrica dentro de um apartamento. Na licença de software acontece a mesma coisa. A licença GPL é uma licença que tem a seguinte característica. É uma licença de software livre, portanto respeita aquelas 4 liberdades, porém ela restringe que essas liberdades se percam num trabalho derivado. O que significa isso? Significa o seguinte, se alguém modificar um software livre, baseado na licença GPL, a distribuição desse software daí para frente não pode tirar nem colocar qualquer liberdade, fazendo com que o software permaneça livre sempre. Hoje, os sistemas operacionais GNU Linux são usados em milhões de computadores espalhados por todo o planeta. Desde governos, como o governo federal brasileiro, o governo estadual do Paraná, que são grandes ícones do uso do software livre. O software livre também é usado por empresas comuns, pequenas, médias, grandes lojas, como aquela que se dedica muito a você, aquela grande rede de supermercado francesa que vende petit four, e uma porção de empresas espalhadas por todo o Brasil e por todo o mundo usam software livre. Eu quero só deixar aqui mais um recadinho sobre os vídeos que já estão lá no blog. Um vídeo de uma animação de massinhas, que fala também aqui do projeto GNU, e o vídeo sobre o Creative Commons. E lembrar que no nosso próximo episódio, o episódio 003, a gente vai usar para tirar as dúvidas, suas dúvidas. Então, o meu e-mail para mandar essas dúvidas é o creteu@gmail.com. Estou esperando as dúvidas e esperando você no próximo episódio. Um abraço.
It's always a question of power in the matters of what you desire.